Oi gente, meu nome é Thaís e hoje, continuando a minha jornada de iniciante na aquarela, eu vou tentar fazer algumas flores. A primeira, ela é uma rosa simples e todas as flores que eu vou fazer aqui eu vi no vídeo da Lena Mal, acho que é assim que fala, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês. O vídeo dela me ajudou muito porque eu queria fazer as flores, mas eu não sabia por onde começar, então foi muito bom. A rosa, ela é muito fácil, a gente começa fazendo o número 6 e eu achei uma técnica muito parecida com o sumiê, por causa dos movimentos que o pincel faz e o fato de serem flores que você consegue fazer com poucos traços. A tinta que eu tô usando é a mesma da Pentel e os pincéis são os mesmos daquele primeiro vídeo, que caso você não tenha visto eu vou deixar o link disponível também na descrição. As minhas folhas, elas não são de gramatura 300, elas, se eu não me engano, são de 270, só que elas estão conseguindo segurar bem a água e sem deixar enrugar nem nada do tipo, então pra mim elas estão sendo muito boas. Eu confesso que eu achei que eu não ia conseguir fazer as pétalas nem flores bonitas, só que conforme eu fui traçando, eu fui me surpreendendo. A técnica de começar com pouca pressão no pincel, apertar e soltar pra fazer as flores é muito mágica e dá muito certo. E a quantidade da tinta vai variar do que você vai querer fazer. Eu coloquei muita tinta vermelha, sobrou, porque a aquarela rende muito. Para fazer as pétalas maiores eu peguei um pouco mais de água no pincel, para a tinta ficar um pouco mais clara. E depois eu fiz essas duas pétalas a mais que eu me arrependi amargamente, porque eu acho que se tivesse deixado sem elas ia ficar mais bonito. Depois eu peguei o verde escuro para as folhas e eu segui a mesma lógica das pétalas, só que com um movimento um pouco mais firme, com um pouco mais de pressão, para definir mais e a tinta ficar um pouco mais forte. Eu demorei um pouco para entender onde eu queria as folhas, mas logo eu fui conseguindo encaixar elas. E depois eu só fui escurecendo alguns cantinhos, dando alguns retoquinhos que eu achei que tinha ficado muito claro. Fui passando um pouquinho do verde, o pincel mais carregado de tinta, para ficar mais detalhadinho. Só encostando a tinta na água e deixando a água fluir, fazendo o que ela tem que fazer aí. Então temos aí minha primeira flor em aquarela. Essa próxima flor eu não sei o nome, mas se eu não me engano é flor de cerejeira, sakura. E eu tenho o péssimo hábito de não querer rascunhar antes de fazer as pinturas. Às vezes isso dá muito certo e às vezes dá muito errado. Felizmente aqui deu certo. Essas pétalas, elas são super simples e são muito gostosas de fazer, não tem necessidade de ser tudo muito simétrico, então é só seguir mesmo o formato da base que a gente tem na cabeça e ir pintando. Eu me diverti horrores fazendo essa flor, vocês não têm a mínima noção, é maravilhoso, recomendo demais, terapia. Depois que a minha base já estava pronta, eu fui colocando um pouco mais de tinta vermelha, menos diluída na água. E eu confesso que eu achei que eu ia estragar tudo, porque eu não gostei de como ficou no começo. Eu acho que eu coloquei muito pouca água, a tinta não espalhou do jeito que eu queria. E então eu fui tirando o excesso com um paninho para ver o que dava para fazer, se dava para deixar melhor. Depois eu voltei com um pincel só com água para tentar dar uma espalhadinha na tinta para ela ficar mais natural. E nas pétalas seguintes eu continuei errando e consertando, até que eu fui fazendo até que eu visse alguma coisa que eu ficasse feliz com o que eu tava vendo, senão eu não ia conseguir parar de fazer essa flor. E conforme eu fui pintando e esperando, eu fui gostando muito do que eu tava vendo, do que tava virando ali. Essa é uma das dificuldades que eu mais tenho na pintura em geral, porque eu não tenho paciência. E eu preciso aprender a ter paciência, então se você é que nem eu e tá querendo pintar aquarela, vai ter que trabalhar a paciência, porque de verdade é muito necessário. Agora eu vou deixar vocês aí vendo eu pintando essa flor que ficou linda e parecendo flor de bermuda de surfista. Só que ficou muito bonita, particularmente assim, eu achei fantástica.
Quando as pétalas já estavam ok, eu misturei um pouco de marrom com preto para fazer os miolinhos dela, que foram basicamente vários pontinhos aleatórios no centro e alguns no início das pétalas, onde ainda tinha um pouquinho de água para dar um efeitinho maneiro de, não sei, degradê. Acho que é isso, degradê. Essa foi definitivamente a minha favorita. A que eu achei que ficou mais bonita e a que eu mais gostei de fazer. Eu fiz até TikTok dela, então se vocês quiserem dar uma olhada, link na descrição. Pra finalizar ela, eu peguei o preto e eu fui tentar fazer um galho, só que eu sou muito ruim fazendo galho, então virou isso aí que vocês estão vendo, uma coisa muito abstrata, contemporânea e sucesso. Essa então é a flor da cerejeira, nossa Sakura, belíssima, maravilhosa, meu orgulho. Essa próxima, eu vou confessar que eu não gostei muito e eu não ia colocar aqui, só que como eu não sou de calúnias, eu vou mostrar os meus erros, minhas cagadas também. Então, novamente, eu comecei sem rascunho e quis fazer um girassol. Não sei exatamente o que eu não gostei, só que foram muitas coisas que eu não gostei. De início, eu tava super confiante depois de fazer a Sakura. Achei as pétalas amarelas muito bonitinhas. Adorei fazer pétala, é a melhor terapia da minha vida. E aí até aí, né, parece que vai dar tudo muito certo, mas só parece. Porque eu já comecei errando na hora de aplicar a tinta laranja. Coloquei laranja demais, ele roubou a cena do amarelo, aí eu tentei espalhar o laranja com o pincel pra ver se melhorava. Não rolou, ele ficou uma coisa muito estranha. Aí eu falei, me diz Deus, o que é que eu faço agora? Gente do céu, o que eu tava na minha cabeça quando eu fiz isso? Meu Senhor Jesus, sangue de Cristo. Nessa altura do campeonato, eu já tava quase desistindo. Mas aí eu falei, não, vamos lá. Peguei uma marronzinha, a mesma cor da Sakura, fiz o miolinho dela. Todo cagado também, fiz uma bola. Não tava com paciência pra fazer mais nada, eu já tinha ficado nervosa. Aí eu decidi tirar toda a tinta do pincel e voltar com ele meio sequinho para tirar a água que estava em excesso da tinta laranja, para ver se eu conseguia ir absorvendo aquela tinta muito forte e mesclar um pouco mais, para ver se eu conseguia consertar o meu girassol. Só que ele olhou para mim e falou: não, hoje não. E aí eu fui tentando colocar pétala, né, até onde não devia. O girassol, coitado, foi assim, só ladeira abaixo mesmo. Ele tá até tristonho, com a expressão triste dele. Aí, como se não bastasse, eu decidi fazer o quê? Cabo e galho, que é as duas coisas que eu menos sei fazer. Aí, meu amor, fica o aprendizado, tá? Faça um rascunho, que o meu girassol, ele tá... Você consegue sentir a energia dele puxando pra baixo, assim, de tamanha tristeza que eu deixei esse bichinho. Agora eu deixo vocês com imagens de dor e sofrimento do galho do meu girassol. Gente, o que passou na minha cabeça? Olha isso. Meu Deus, eu matei o girassol. Pelo amor de Deus. Sometimes, just like plant new seeds in the melody. Maybe, na na. Sunflower, sunflower. Eu esqueci de filmar as tulipinhas, mas eu deixei a parte dos cabinhos delas porque eu achei que foi muito satisfatório. Primeira vez que eu consegui fazer um cabo decente na minha vida. O que eu perdi no girassol eu ganhei na tulipa. Então, assim, dias de luta. Porém, uma vitória. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma maneira, apesar de eu ser uma pessoa palhaça. Se inscreve no canal pra me dar uma força, deixa um like, sei lá, ativa o sininho pra notificar quando eu postar alguma coisa nova. Muita gratidão. Caso você queira deixar um comentário me falando o que você achou, agradeço muito. Todas as minhas redes sociais são @ThaisStardust, os links todos na descrição e vejo vocês no próximo.
Um grande beijo, até!